A nossa aula de hoje vai ser sobre Primeira Guerra Mundial. Gente, esse é um tema muito importante porque ele marca o século XX, ok? Nós saímos daquele contexto de século XIX, de revoluções burguesas, de era napoleônica, de Revolução Francesa, e adentramos ao século XX marcados pela Primeira Guerra Mundial, um evento muito triste e muito importante. Alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, no livro de vocês, ele resume o século XX, a Primeira Guerra Mundial, ao chamá-lo de breve século XX, ok? De fato, esse século ele vai começar a partir de 1901. Mas, até então, até o início da guerra, que foi em 1914, nada tinha mudado no mundo, assim, em relação ao século XIX. A gente continuava com ideias imperialistas, com grandes potências, explorando colônias extra-europeu, lá na África, lá na Ásia. Já a gente vê um pouco melhor sobre isso. Mas a partir do advento da guerra, é como se de fato o século XX tivesse começado, ok? Vamos entender agora as causas dessa guerra, ok? Como ela começou. Bem, gente, em relação às causas da Primeira Guerra, a gente pode começar a pensar enquanto imperialismo. Mas o que é imperialismo? Pessoal, ali no final do século XIX, nós tínhamos uma sociedade europeia que estava passando pela sua segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial, ela estava produzindo em uma quantidade tão grande que só o mercado da Europa não estava dando conta. Houve uma inflação, houve uma crise na economia. Muitos ficaram desempregados, tinha muita coisa sendo produzida, nem todo mundo podia comprar. E aí, essas potências, elas decidiram buscar novos mercados e novas fontes de matéria-prima que fosse mais barata, né? E aí eles têm a ideia de ir como a África e como a Ásia. E lá eles iriam estabelecer colônias de exploração, tanto de mercado consumidor como de matéria-prima, ok? Acontece que, imagina aí várias potências da Europa indo para a África e tendo que dividir a África ali em busca de mercado consumidor, em busca de território. Por mais que eles fizessem um acordo, como fizeram, o chamado Acordo de Berlim, ainda assim ia haver conflitos, né? Alguém ia ultrapassar a fronteira de outro país, enfim. A partir de acontecimentos dessa forma, houve conflitos, houve confrontos. Então, pessoal, a partir dessa divisão territorial na África, e uma divisão que não estava sendo justa, porque eles quebravam os acordos, começou a ter confronto por terra, por espaço, por poder. E esses confrontos, eles vão explodir mais tarde na Primeira Guerra Mundial. Enquanto estávamos nessa busca por matéria-prima e mercado consumidor, a indústria, a segunda revolução industrial, estava acontecendo. E aí, esse período de grande esplendor é marcado pela Belle Époque, ok? O que seria isso? Seria uma época onde a burguesia lucrava com a industrialização. Mas, em contrapartida, os trabalhadores das fábricas estavam sendo cada vez mais explorados. É um momento onde há um distanciamento muito grande entre rico e pobre, muito claro. E isso afetava, de certa forma, a economia, ok? Em relação aos confrontos que estavam começando a ser desenrolados ali, nós tínhamos alguns países muito envolvidos, como França, Inglaterra, Alemanha, Rússia. Cada país desse tinha seu objetivo. E o que é que vai acontecer? Eles vão acabar percebendo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer uma guerra. E uma guerra envolvendo a maioria das potências europeias em outros continentes, isso seria uma guerra mundial. Então a indústria
que estava sendo fornecida naquela época, ela vai bastante investir em questões bélicas. O que é bélico? É armamento, ou seja, uma das maiores fabricações que estava acontecendo na época era pela indústria bélica. Pensando nisso, o que vai acontecer? Alguns países vão começar a formar grupinhos para se ajudar em caso de guerra. E a gente pega aí duas potências que são inimigas historicamente, que é a França e a Inglaterra, e elas unem forças. Em caso de guerra, elas iriam se autoproteger, certo? Principalmente contra a Alemanha, que era um país recém-formado, era um Estado-nação recém-formado. Ele queria indústrias, ele queria espaço e ele tinha muito poder bélico. Então, a Alemanha, ela estava assim assustando essas outras potências. E aí, em caso de guerra, elas estariam unidas. Elas assinam um contrato chamado Entente Cordiale, ok? E formam o primeiro conjunto de países, o primeiro bloco, chamado de Tríplice Entente. Do outro lado, nós tínhamos objetivos divergentes, que formariam um segundo grupo de países, chamados de Tríplice Aliança, com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e com a Itália. Gente, e assim, quando fala-se desses países, não quer dizer que foi apenas eles que eu citei aqui. Por trás da Inglaterra, da França, da Rússia, que formavam a Tríplice Entente, existem outros países pequenininhos ali que, em caso eles fossem atingidos, era a mesma coisa de estar atingindo esses países grandões. Por exemplo, a Rússia ela era conhecida de Mãe Rússia. Por que Mãe Rússia? Porque tinha vários outros países eslavos por trás dela que se protegia com sua bandeira. Inclusive, foi um desses países que, ao ser atacado, ao haver um assassinato lá, vai causar o estopim da guerra. Mas eu só estou colocando esse ponto aqui para vocês entenderem por que é guerra mundial, ok? Os conjuntos de países, eles são formados ali, esses blocos, por países europeus, mas por trás dele existem os aliados, existem países que vão ficar de um lado ou de outro. E se em caso de um ser atacado, era como se o bloco todo fosse atacado. Por isso que a gente estuda o termo paz armada, que ali tá todo mundo ali em paz, mas qualquer coisinha seria como uma explosão que causaria a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, esse período de Belle Époque, muitos historiadores afirmam que o mundo europeu, no caso, era um mundo tranquilo em cima de um barril de pólvora, ou seja, a qualquer momento ele ia explodir e explodiu. Aí temos algumas questões, pessoal, que vai marcar esses confrontos, ok? Que é a questão marroquina e o conflito dos Balcãs.